da série Respondendo Perguntas. Os dados pessoais podem ser eliminados a pedido do titular? E como ficam os dados constantes das notas fiscais? Olha que pergunta super interessante. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo diário. Todos os dias às 11h15 tem um conteúdo inédito aqui no canal respondendo as suas perguntas que chegam para mim. Então, você ativa o sininho das notificações que daí você não vai perder nada. Gente, olha que pergunta incrível. O titular pode pedir a eliminação do dado pessoal e como ficam os dados constantes das notas fiscais? Olha que pergunta ótima. Primeiro, sim, o titular pode pedir a eliminação ou a exclusão dos seus dados pessoais. Só tem um detalhe, ele só pode fazer isso se a empresa tiver escolhido como hipótese de tratamento o consentimento. Por isso que eu falo, eu brinco, eu uso uma frase assim: foge para as montanhas, mas não usa o consentimento. Ou seja, o mundo pode estar acabando, mas você não vai usar o consentimento justamente por esse risco. Imagina uma empresa que tem milhares de dados pessoais e ela é bem sucedida por causa disso. Aí o titular começa a entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, assiste um dos meus conteúdos e ele entende que ele deu o consentimento nessa empresa e ele tem o poder de pedir a eliminação. E aí ele vai e pede para eliminar tudo. Gente, isso vai ser um problemão. Vocês perdem toda a sua carteira de clientes. Fora que todos os consentimentos que eu vi até hoje, e olha que eu vi consentimento nessa minha vida, eles são nulos de pleno direito. Por quê? Porque no artigo 8º e no artigo 9º tem muitos detalhes, muitos requisitos que são exigidos para que você possa escolher essa hipótese de tratamento. E as empresas não sabem disso. Por quê? Porque os profissionais não estudam a LGPD. Quer estudar a LGPD profundamente e ainda de forma gratuita? Se inscreve na Maratona de Adequação LGPD na Prática. O link tá aqui na descrição desse vídeo e tá caindo aqui. Opa, agora vai. Tava caindo o meu celular. Gente, olha que interessante. Quando você participa da Maratona de Adequação LGPD na Prática, você simplesmente vai aprender mais de 25 horas de conteúdo ao vivo, onde eu respondo todas as suas dúvidas, gratuito e online. E aí você vai se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E a pessoa que me enviou essa dúvida certamente não conhece a LGPD a fundo. E aqui eu vou explicar para você, trazendo inclusive o texto legal. Não adianta nada você achar que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e não saber os detalhes da lei. Na Maratona de Adequação LGPD na Prática, eu ensino nos mínimos detalhes cada vírgula da Lei Geral de Proteção de Dados. E além disso, além da teoria, eu também ensino os 6 passos de um processo na prática. Legal, né? Então, bora lá responder essa pergunta. O titular, ele só pode pedir a eliminação do dado se aquele controlador, aquela empresa escolheu o consentimento como hipótese de tratamento. Silvia, da onde você tirou isso? Do artigo 18, no inciso 6 e no inciso 9. Vamos ler? Diz lá: eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Olha só, ele pode pedir a eliminação desde que a empresa tenha errado e escolhido o consentimento como hipótese de tratamento. E se não escolher o consentimento, Silvia? Não pode. Mas não para por aí. O inciso 9 do mesmo artigo 18 fala mais ou menos a mesma coisa. Olha lá. Revogação do consentimento. Então, o titular, sim, pode pedir a eliminação, revogar o consentimento se o controlador errou e escolheu a hipótese de consentimento. Silvia, mas a LGPD não é consentimento? De jeito nenhum. A Lei Geral de Proteção de Dados tem mais de 18 hipóteses de tratamento e o consentimento é só um deles. Então, foge para as montanhas
e não usa o consentimento. Só existe uma única hipótese, que é a exceção da exceção da exceção, que você precisa, porque a lei determina que você use o consentimento, mas é apenas para tratamento de dados de pessoas naturais menores de 12 anos, ou seja, de crianças. Crianças até 11 anos, 364 dias é obrigatório, está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem escolha, tem que usar o consentimento. Fez 12, já é adolescente? Não precisa. E aí você foge para as montanhas e não usa o consentimento em hipótese nenhuma. Fechado. Por quê, Silvia? Porque você traz esse risco da pergunta desse colega. A pessoa pode pedir a eliminação dos dados e também pode pedir o bloqueio, pode pedir a anonimização e pode revogar esse consentimento e a empresa vai ficar de pés e mãos atados. E a segunda parte da pergunta dele, e se o titular pedir a eliminação? O que eu faço com as notas fiscais? Afinal de contas, existe um período de 5 anos que a empresa é obrigada por lei a manter aqueles dados de notas fiscais. Por quê? Porque durante esse período, o fisco, ou seja, a fazenda, que é a parte do governo que trata dos impostos, pode demandar aquela empresa sobre será que o imposto dessa nota fiscal foi recolhido? Será? E também existe a possibilidade do próprio consumidor, que é o titular, demandar algo sobre aquela empresa e ela vai ter que apresentar em juízo aquela nota fiscal. Silvia, e como ele mantém essa nota fiscal? Isso está no artigo 16, inciso 1. Olha que interessante que está escrito lá. Artigo 16, inciso 1. Diz assim: os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para, inciso 1, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Existe uma lei que exige que o controlador mantenha aqueles dados por 5 anos? Existe. Então, mesmo que o titular revogue o consentimento, ainda o controlador pode manter esses dados por 5 anos por obrigação legal ou regulatória. Silvia, e passado esses 5 anos, aí, como titular, ele exerceu o direito dele de pedido de eliminação ou revogação, depois de 5 anos, sim, a empresa será obrigada a eliminar esse dado e dar uma evidência, uma prova para esse titular que esse dado foi eliminado. Você sabia dessa diferença? Você sabia dessa exceção? Então se inscreve na Maratona de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática, que lá eu ensino tudo isso nos mínimos detalhes. Não perde essa oportunidade e a gente se vê amanhã. O link está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.